O movimento de retorno se caracterizou pelo descontentamento dos funcionários públicos do governo federal e de seus familiares, que foram transferidos para Brasília. Eles não estavam satisfeitos por terem deixado para trás a vida que tinham na antiga capital federal e, por conta disso, desejavam voltar para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1960, Brasília ainda não estava completamente concluída, e isso provocava a revolta daqueles que chegaram. Alguns parlamentares, como deputados federais e senadores, defendiam a volta da capital para o Rio de Janeiro. Porém, haviam outros, como Milton Reis e Emival Caiado, que criticavam o movimento de retorno e defendiam a instalação definitiva da capital em Brasília. No dia 31 de março de 1964, o Brasil sofreu uma grande mudança política. Era o golpe militar. A partir daquele momento, o povo não podia mais escolher pelo voto direto o presidente da República e os demais cargos da estrutura política do país. A presidência foi ocupada por generais do Exército durante o período que teve início em 1964 e perdurou até março de 1985. Nesta época, o primeiro presidente dos governos militares, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, afirma que Brasília é irreversível, ou seja, a capital federal não voltaria mais para a cidade do Rio de Janeiro. Evolução político-administrativa do Distrito Federal. Como o Distrito Federal foi governado a partir da inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, no dia 13 de abril de 1960, o governo JK decretou a Lei nº 3.751, que determinava que o Distrito Federal seria governado por prefeitos indicados pelo Presidente da República. Os prefeitos que governaram o Distrito Federal foram os seguintes: Israel Pinheiro, Paulo de Tarso Santos, José Sete Câmara Filho, Ivo de Magalhães, Plínio Reis de Catanhê de Almeida, Vadjô da Costa Gomide. Em 17 de janeiro de 1969, foi decretada a Emenda Constitucional número 1. A partir deste momento, o Distrito Federal passou a ser administrado por governadores nomeados, que foram os seguintes: Hélio Prates da Silveira, Elmo Cerejo Farias, Aimé Alcebia Silveira Lameson, José Ornelas de Souza Filho, Ronaldo Costa Couto, José Aparecido de Oliveira, Joaquim Domingos Roriz, Vanderlei Valim. Enfim, com a promulgação da Constituição de 1988, o Distrito Federal passou a ter autonomia política. Com isso, o povo pôde, através do voto, escolher seu governador, deputados distritais, deputados federais e senadores. Os governadores eleitos a partir deste momento foram Joaquim Domingos Roriz, Cristóvão Ricardo Buarque, Joaquim Domingos Roriz, reeleito para um novo mandato, Maria de Lourdes Abadia, José Roberto Arruda, seu governo foi concluído por Rogério Rosso, Agnello Queiroz, Rodrigo Hollenberg, e em 1º de janeiro de 2019 teve início o governo atual de Ibanez Rocha. Evolução das regiões administrativas. A área do Distrito Federal é de 5.789,16 km². Com o passar do tempo, sofreu inúmeras transformações em seu espaço. No ano de 1957, antes da inauguração de Brasília, só existiam 2 núcleos urbanos aqui, Planaltina e Braslândia. Já entre 1960 e 1961, além de Brasília,
foram criadas 7 cidades satélites no território do Distrito Federal: Planaltina, Braslândia, Taguatinga, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Paranoá. Entre 1964 e 1989, com o Decreto 456, de 21 de outubro de 1965, Brasília e as cidades satélites passaram a ser chamadas de regiões administrativas, no total de 8. RA1, Brasília; RA2, Gama; RA3, Taguatinga; RA4, Braslândia; RA5, Sobradinho; RA6, Planaltina; RA7, Paranoá e RA8, Jardim. Desde 1989, o território do Distrito Federal tem sido cada vez mais recortado e novas regiões administrativas surgiram. Hoje temos um total de 33. Cada região tem suas características econômicas e culturais. Algumas são mais desenvolvidas, enquanto outras ainda enfrentam graves problemas de infraestrutura e habitação. Será que outras surgirão? Só o futuro poderá nos responder. Nos vemos na próxima aula. Created using Powtoon.